não deu certo na Torre de Babel, né, porque o pessoal não tinha ainda essa engenharia social que a gente está montando aqui, essa engenharia social que vai na educação, né, que vai lá no jardim da infância pegar as pessoas. Enfim, então ele faz um retrato, né, como eu disse, acho meio satírico até, de como é uma sociedade totalitária com seu projeto totalitário. E aí começa, né, a entrar mais para uma metafísica. Então, ele começa a comparar com a Torre de Babel. Sempre aquela coisa também borgiana, tem gente que diz e tal, que compara a muralha da China com a Torre de Babel. Por que a Torre de Babel falhou? Né? E ele diz o seguinte, olha, a Torre de Babel falhou não foi pelo seu propósito, que era o quê? Que era de matar Deus, né? A Torre de Babel acho que é o símbolo do projeto materialista de uma humanidade sem Deus, né? Uma torre para chegar até o céu, ou seja, para o homem pelo seu, assim, sem uma comunicação com a divindade, chegar ao máximo e substituir, digamos, a Deus, né? E Deus não achou graça e por isso que acabou com a Torre de Babel. Mas então era isso. Então, tem gente que diz que não é, que o problema da Torre de Babel não foi esse, não, foi realmente um problema de engenharia, que a torre falhou porque as suas fundações eram frágeis, não é porque o propósito era ímpio. E essas mesmas pessoas, esses estudiosos, dizem que a Grande Muralha pode, pela primeira vez na história, assegurar a fundação assegurar a fundação sólida para uma nova Torre de Babel. Primeiro a muralha, depois a torre. Está escrito aqui. Então, ele já está antevendo, eu acho, que esses novos projetos totalitários, né, dessas pessoas olhando para cima, confiantes, a União Soviética que estava começando, talvez no comecíssimo ali, onde ele escreve isso. Não, perdão, isso aqui esse conto, ele sabe, se não é pelo caderno que estava e tal, que ele é no máximo de 1917, ele é entre 1914 e 1917. Tá? Então, no máximo pegaria a Revolução de Outubro, mas assim, não tinha ainda essa coisa das faixas, das bandeiras, dos cartazes. Então, né, se fosse 24 já podia ter, mas não é. Então é mais premonitório ainda. Então ele está vendo que esse tipo de sociedade, construída assim, como um projeto totalitário, um projeto único que uma elite estabelece, né, e organiza toda a sociedade em torno daquilo, que é o projeto comunista, que esse tipo de sociedade vai ser bem sucedida, né, na construção daquele projeto materialista e ímpio da Torre de Babel. Ou seja, a Grande Muralha, o objetivo da Grande Muralha não é tanto, diz ele aqui, né, especula, se proteger, né, do inimigo, dos bárbaros do norte. O objetivo é criar a fundação muito mais sólida de uma nova Torre de Babel. Ou seja, desafiar a Deus, e substituir a Deus, matar a Deus. E criar um poder. Esse é o objetivo, então, do poder totalitário. Kafka está antecipando isso aqui. E aí o narrador fala assim, eu não entendo muito bem essa ideia, porque, olha só, o desenho da muralha, eu não sei muito bem como é que ele é, mas é uma coisa mais ou menos reta, assim, contínua, né? Para ser a base de uma torre, teria que ser um pouco mais circular, né? Tá brincando com a gente, tá, né? É uma metáfora, ele está fingindo que ele não está entendendo a metáfora. E para mostrar que é realmente uma metáfora, ele diz, como é que pode ser uma questão de engenharia? E é uma questão de engenharia, né? Uma questão de engenharia social. Né? A ideia é essa, você, com uma boa engenharia social, que chegue num domínio profundo sobre o ser humano, sobre a alma humana, você conseguirá criar essa sociedade totalmente materialista, totalmente inimiga de Deus e destruidora de Deus, destruidora da espiritualidade. Não deu certo na Torre de Babel, né,
porque o pessoal não tinha ainda essa engenharia social que a gente está montando aqui, essa engenharia social que vai na educação, né, que vai lá no jardim da infância pegar as pessoas. Essa é a questão. Então, aí, vamos parar por aqui, né? Tem várias outras coisas interessantes no conto, mas queria convidar vocês, então, a lerem o restante. Só para dizer que depois ele introduz, então, a figura do comando, né? Para descrever esse poder central. O comando, nesse caso, faz o papel da nobreza lá no outro conto, né? Então, e o comando também é uma coisa difusa. E depois ele vai falar assim, tem um imperador, mas na verdade o imperador é uma figura, assim, a gente não sabe muito bem quem é o imperador, esse império é tão grande que a gente vive a vida inteira sem saber quem é o imperador, e na verdade é um sistema. Ele está falando que quem governa, na verdade, é o sistema, e não uma pessoa. Então, nos dois casos, ele está falando de tiranias que não são pessoais, e que, portanto, são muito piores, porque se a tirania é de um ditador, o ditador morre, normalmente tem um ditadorzinho que tenta substituir, mas nunca dura, né? E o ditador individual, ele, por mais que tenha um grupo de pessoas que mandem com ele não consegue chegar na alma das pessoas, né? Nesses casos aqui é diferente. São tiranias que não são exercidas por uma pessoa, nem por um grupo fechado, são exercidas por um sistema. Claro, é um grupo fechado, mas é um grupo que tem uma penetração, né, nos dominados, que muda a maneira de pensar dos dominados, que reeduca as populações dominadas. Então, uma tirania muito mais pesada, e que quer construir, no fundo, não uma muralha, mas uma torre de Babel. Essa torre, né, que no fundo é para afundar a humanidade, não para fazê-la subir. Tá bem? Bom, é isso por hoje. Estamos aqui com quase 2 horas, vamos ficar por aqui. Né? E, como eu disse, tem vários aspectos aqui, esses aspectos da antevisão, da estética do comunismo chinês, eu acho extraordinário. Então, no texto, junto com visões de como é uma China tradicional. Tem uns trechos aqui que realmente parecem quase assim uma paródia de escritos taoístas. Nesse caso, certamente ele tinha conhecimento de escritos taoístas, embora acho que naquele começo do século nem era já tão estudado assim. Acho que ou então era muito recente, assim, as traduções acho que já é as traduções de alguns livros taoístas, enfim, as mais correntes hoje são ali do começo do século XX. Mas, enfim, de toda forma, o talento Kafka, né, ele pega e ele dá um sabor, assim, não parece ser alguém de Praga, parece realmente alguém da China, né, falando a partir da sua perspectiva, da sua linguagem, né, das suas imagens. As imagens são todas chinesas, e ao mesmo tempo é esse momento de transposição de uma civilização tradicional para uma civilização comunista, que ele antecipa, que é o que vai acontecer muito tempo depois na China. Isso a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar mais a civilização chinesa. Então, precisa estudar mais a nossa, né? E tanta coisa para estudar. Mas, junto com isso, a civilização chinesa, porque, por um lado, isso é uma longa discussão, mas, por um lado, o comunismo maoísta mata a cultura tradicional chinesa. Por outro, existe algo, a meu ver, com todo respeito, na cultura tradicional chinesa que cria um terreno fértil para o comunismo, né? Por exemplo, uma das ideias centrais do taoísmo, que é de que as coisas meio que acontecem sozinhas. Você não introduz, digamos, a
a intenção humana nas coisas, se você introduz, dá errado. Né? Pode dizer, não, isso é o contrário do comunismo. De certa forma né? De certa forma planejamento central e tal. Mas, ao mesmo tempo, o comunismo chinês, por que ele é mais, até o momento, né, mais bem sucedido do que o comunismo soviético? Talvez porque ele se nutra dessa tradição, de assim, olha, as coisas são assim, então não adianta as pessoas se revoltarem aí contra esse poder, tá? É assim, né? O imperador está lá, mas não importa muito quem é o imperador, como é que ele exerce esse império, vai ter sempre um poder, aí voltando na comparação lá da questão das leis, no texto anterior, né? Ou seja, cria um certo conformismo, né? Que facilita a aceitação de um totalitarismo comunista. Pode ser, aqui uma especulação e nisso ficamos aqui por hoje. Tá bom? Bom, obrigado. Vamos aqui então passar para a nossa conversa. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui